Sejam todos bem-vindos, mais um episódio da Atlantic Talks, aqui o 6º episódio, Renato. Show de bola, né? Já estamos aí no 6º episódio. Sim. Daqui a pouco nós estamos aí com toda a temporada completa, essa primeira temporada de grandes empresários, de grandes histórias, de momentos fantásticos aqui, com pessoas sensacionais. E você lembra que eu falei para você antes de gravar também, o quanto a gente está aprendendo com cada um, né? Sim, são muitas histórias interessantes, né? Que a gente vai aprendendo todos os dias um pouquinho. É evolução de vida. Eu acho que é uma evolução, é um aprendizado. Eu falo que é a leitura. Toda vez que a gente senta aqui, é um livro que a gente vê de uma vida que poucos estão sabendo e vão saber agora. É mais um episódio aqui, nós estamos falando com o Emerson da empresa Peronte. Como é que vai? Tudo bem, obrigado pelo convite, né? É uma oportunidade realmente de poder mostrar um pouquinho do lado humano que está por trás da empresa e de tantas histórias que o pessoal conta por aí. Sim. Eu acho que é uma oportunidade mesmo de se aproximar de pessoas e poder trocar experiências e, Sim, como vocês disseram, aprender, né, um com o outro, que acho que essa é a grande essência da vida, poder trocar, aprender, compartilhar, né, e ajudar sempre que for possível. Que bom. Então chegou o seu momento aqui na Atlantic Talks. Eu acho que o Renato também não deve conhecer muita história dele, né? Só um pouquinho, né? Um pouquinho, mas vamos aprofundar. Então, vamos aprofundando desde o início, que é legal, a gente já começa falando sobre isso. Da onde surgiu, da onde você nasceu, como é que começou a sua família. Vamos começar lá da base, porque a família é base. E quando vocês falam sobre isso de não se conhecer, eu acho rico isso. Eu até sempre brinco que quando eu vou participar de alguma coisa assim, eu prefiro não conhecer mesmo, porque a mente é muito astuta em criar expectativa, em criar histórias, e eu prefiro sempre começar mesmo assim, se conhecer ao vivo, a cores, então deixar claro pro pessoal que realmente não tem nada combinado aqui. Isso é muito bom. Tem nem papel de pergunta. Estamos se conhecendo agora. É isso mesmo. Então, ok. Bom, o começo acho que começa ali na barriga da mãe, né? E meu pai, ele se chamava João, e eu, como o primeiro filho, o primeiro neto da família, esperado, eu tive nessa gravidez toda o nome do meu pai, assim, se fosse menino naquela época, anos 70, eu sou de 73, e se for menino é João, se for menino é João, o nome do meu pai. E aí, quando eu nasci em fevereiro, o Emerson Fittipaldi tinha acabado de ser campeão mundial, e o Emerson Leão era o goleiro do Palmeiras. Meu pai torcia pro Palmeiras, família italiana. Meu tio jogou no Palmeiras, então tinha um contato lá com o Palmeiras, com o time. E aí eu nasci menino, meu tio foi em cima do meu pai e pode mudar esse nome. Pode mudar esse. Não, mas é João, o primeiro filho, né? Não, vamos mudar esse nome aí. É Emerson. E foi. E meu tio estava muito empolgado com o primeiro sobrinho e tudo isso. E meu pai e minha mãe aceitaram e mudaram meu nome para Emerson, em virtude do Emerson Fittipaldi e do Emerson Leão. E eu não sou piloto nem goleiro. Nem palmeirense, vamos deixar claro isso aqui, né? Não, e aí a família, meu pai nunca fez muita questão de forçar essa questão do time. E aí meu pai era palmeirense, assim, e eu me tornei São Paulino, né, nos 80, o São Paulo ganhou muita coisa lá, Sim. E meu irmão é corintiano. E aí, falando do meu irmão, ele foi o segundo filho, e aí sim, ele herdou o nome do meu pai como segundo. Então, é isso, infância, sou aqui de São Carlos mesmo, né? Eu nasci aqui. A minha família tem uma história muito legal na cidade, porque meu avô, ele era de Araraquara, e ele veio para cá, convidado pela mitra diocesana, para fazer demolição da catedral antiga. Sim. Ele era Naquela época ele era um construtor, mas ele era um pedreiro. Construtor naquela época, nos 60. Era isso mesmo. Era meio que faz de tudo. É o X-tudo. E ele foi convidado para demolir a catedral antiga ali na Avenida São Carlos, para depois eles entrarem com o projeto de construção. E aí o trabalho dele foi muito bem feito e ele acabou sendo convidado para construir a catedral. E aí ele veio com os irmãos para São Carlos, montou uma equipe de 200 pessoas naquela época, e ele tocou a obra do início da obra até o último tijolo, ele que entregou e aí nós fincamos raízes aqui, a família fincou raízes aqui, e ele entregou essa obra aí, a gente ficou conhecido, assim, o nome ficou conhecido por essa história.
Meu pai não se tornou engenheiro, construtor, ele foi para o lado mais da indústria e do comércio, mas a família dos meus primos, assim, tem alguns na cidade que são dessa linha de construtores mesmo. Você falou do teu avô, você conseguiu ficar, ele está vivo, não está? Sim, ele fez a passagem quando eu tinha 10 anos. 10 anos. 83, assim. Mas você conviveu então, até os 10 anos, você conheceu ou você escutou muito falar sobre essas histórias? Não, convivia. Convivia. Tinha um contato, assim, a gente era próximo. Aqui meu pai, quando eu era pequeno, mudou para Taquaritinga, depois mudou para Barretos, mas a gente sempre estava aqui aos fins de semana. Então, E você viajava junto com eles? Essa mudança, teu pai viajou, trabalhou em vários lugares, é isso? ele teve uma fábrica em Taquaritinga, depois ele teve uma fábrica em Barretos, e aí ele tinha comércio aqui. Aí foram acontecendo coisas. Depois da passagem do meu avô, a minha avó ficou sozinha nos 80 e pouco, e nós resolvemos mudar para cá para dar apoio para ela, e moramos juntos até com ela, até a passagem dela. Assim. Você ajudava o teu pai no meio? Trabalhava junto? Meu pai, ele era do ramo de confecção de calça jeans. Era isso, não era social, era jeans. E eles tinham uma loja aqui em São Carlos, e a fábrica era em Barretos, e era ali perto da General, ali do Calçadão. E eu me lembro, quando eu tinha, assim, fim de ano, sempre era o comércio aberto, épocas de Natal, né, até a noite, e a gente ia para lá. Eu era criança, eu tinha 7 anos, 8 anos, eu já ia, frequentava a fábrica, frequentava o comércio, e eu lembro que eu, de pequeno, assim, eu lembro do meu primeiro atendimento. Do comércio? No comércio, eu pequeno, assim, a loja cheia de gente, assim, eu ficava agoniado, assim, de ver pessoas, eu tenho isso até hoje, não sendo atendidas, assim, as pessoas procurando, eu tenho essa sensibilidade, assim, de perceber que a pessoa, aquele time, assim, que a pessoa entra no negócio, eu só vim dar uma olhada aqui, Sim. E aí chega algum momento que ela se interessa por alguma coisa. Então, que hora que você se aproxima ou não. E é intuitivo isso, né? E aí tinha um senhor, eu lembro, assim, na minha cabeça era um senhor, talvez era mais novo que eu. E aí ele tava, assim, com uma calça na mão, assim, procurando alguém para tirar alguma dúvida, e eu cheguei do lado dele, assim, olhei para cima, falei: o senhor está precisando de alguma coisa, precisa de ajuda? Ele olhou para mim e nem me deu atenção, é tipo como se eu fosse invisível, assim. Isso me marcou tanto, porque acho que me forjou nessa coisa do... Eu tenho uma questão assim, né? Eu caio do cavalo, eu caio da bicicleta, eu falo, tá, o que eu faço para não cair mais? Eu tenho esse negócio de voltar. Você acha que começou ali, naquela história? E aí eu falei, cara, e na minha cabeça, naquele momento, o que eu errei? O que eu fiz errado aqui? Eu tenho que melhorar nisso. E aí que eu comecei com essa coisa do... Calma aí, vamos melhorar, vamos atender melhor. Então, meu primeiro foi traumático. Você tinha 8 anos, né? Foi, fiquei ignorado. Mas marcou, então se marcou, sim, provavelmente disparou alguma coisa, senão eu não teria nem essa memória, né? Sim. Então foi muito legal isso, assim, porque ele nem me deu atenção, eu me senti até envergonhado de tentar fazer um negócio que talvez não era para mim fazer, né? Mas foi movido mais pela emoção, pelo sentimento de querer ajudar. E aí depois a loja foi, né? A gente tem hoje como talvez o principal valor nosso, assim, o reconhecimento é a qualidade de atendimento que a gente tem, assim. Começou ali com 8 anos de idade. Faço questão disso, assim, não tem conversa não. Pode não, eu falo para ele, você pode não vender, né? Tá tudo certo, mas o cliente tem que sair da empresa com um sentimento que ele foi bem atendido. Você indica a concorrência, sim, você faz o que você pode não vender, você nem ter o que ele está procurando, mas ele tem que sair com um sentimento que ele foi atendido. E voltando ainda na tua idade de 8 anos ali, quando foi que você começou a ir evoluindo? Você continuou com o teu pai trabalhando até qual a idade? A gente sempre teve assim, meu pai sempre teve uma vida muito regrada. Então nós nunca estudamos em escola particular, ou tivemos mesada. Naquela época não tinha internet, você não tinha muito, você vivia dentro de um núcleo, até dentro da própria escola e de ambientes assim que todo mundo tinha a mesma roupa, o mesmo quichute. Sim. Era meio igual, todo mundo tinha a mesma televisão, sim, não tinha muito essa coisa de um tem uma coisa, outro tem outra. O cara vivia naquela redoma. Mas eu acho que era daquele anos 80, assim, sim, não tinha muitas variedades de coisas. Era só revista e jornal pra você saber coisa nova.
Não, mas assim, o chocolate era igual para todo mundo, não tinha variedade. Sim, Hoje você sim. tem infinitas coisas, né, de infinitas marcas. Naquela época não tinha tanto assim. Então todo mundo vivia no mesmo núcleo. E eu sempre quis ter a minha independência, ser dono do meu nariz, assim. E aí com 13 anos, eu comecei a trabalhar numa loja que era de um tio meu, de instalação elétrica. Então eu trabalhava em períodos opostos da escola. E aí ele me dava, assim, pensando em hoje, assim, tipo, R$ 50 por semana, que para mim era um negócio, assim, porque imagina, né? Moleque, assim, naquela época, ia trabalhar de bicicleta, né? E, e eu sempre gostei muito de esporte, assim, de academia, de jogar bola, eu sempre fui nessas questões, assim, de competição, eu sempre gosto de um esporte de coletivo, eu não gosto muito de esporte individual, eu gosto de jogar coisas que tem um time, liderar um time, participar de um time, eu gosto desse negócio do... Não sou jogador de tênis, assim, eu sou jogador de futebol, de massas. De equipe. E aí eu fazia academia, sempre gostei de academia, assim, de esporte, e eu ia na academia com 14 anos antes de trabalhar. Eu estudava à noite, trabalhava na academia. E um desses dias eu estava na academia, um rapaz entrou assim, 6h30, 7 da manhã. Quando você tem? Eu falei, 14. Ele falou, olha, o banco aqui, que é o Banco Real, era o Banco Real na época, do lado da academia, ali na Major, em frente onde é o cinema, Sim. tá precisando de um menino para trabalhar lá. Você não quer ir lá? Eu falei, vou. Fui lá no banco, bati lá de manhã, o guarda me atendeu, o gerente tinha chego, o gerente de agência naquela época era o dono da agência, diferente de hoje que o gerente é meio abre conta só, ele não cuida, não faz a gestão. E ele me chamou e falou, olha, sim, estamos procurando, hoje vai ter um teste aqui, vem aqui fazer um teste e 5 da tarde. Eu fui, trabalhei o dia inteiro, 5 horas eu fui. O teste era uma redação tema livre. E aí eu sempre fui muito bem na escola, eu sempre gostei de estudar, de me expressar, sempre gostei de exatas, de matemática, assim. Fui lá, tema livre, fiz uma redação, fui selecionado, aí me colocaram para Araraquara fazer um psicotécnico, e foi o primeiro teste que eu fiz, assim, meio que para valer, assim. E o psicotécnico é tão engraçado, porque você sai com o sentimento que você não foi bem. Porque é proposital, inclusive. Eles põem um número de contas e dá um tempo que é impossível fazer. Eles fazem um ditado de palavras, uma atrás da outra, sem parar de falar, para você se perder mesmo. Aquele teste da plaquinha aqui que você está vendo aqui. Então você sai, você não sabe se você foi bem ou não. E aí eu fui aprovado. E quando eles me aprovaram, eu saí desse trabalho aí do meu tio e fui para o banco. E naquela época era talão de cheque. E eu não tinha nem 15 anos, não podia nem assinar o talão. Meu pai que tinha que assinar. E eu comecei a trabalhar no banco, de escriturário, maloteiro, levava malote com cheque lá no Banco do Brasil, entregava correspondência, arrumava um almoxarifado. E o Banco Real sempre teve uma disrupção assim dos bancos normais. Ele lançou os 10 dias sem juros, ele tinha algumas coisas que na época era fora do cotidiano, e ele lançou uma modalidade que chamava praticante. E o conceito do banco era formar gerentes de agência com 18 anos de idade. Aí eu participei desse segundo seletivo, eram 4 pessoas, entrei, consegui passar, eram 100 garotos assim, aí fizeram todo o processo seletivo, eu entrei, e nós fizemos uma faculdade no banco. Então eu comecei com 15 anos, 15 e pouquinho, e comecei a fazer essa faculdade no banco. Ia para Araraquara, estudava tudo de banco, estudava mesmo, assim. Tinha até psicólogo, tinha as questões de teatro, tinha tudo para se formar um gerente. Porque o gerente, naquela época, ele era de carreira. Então, uma pessoa podia ser gerente na gestão com 40 anos, 40 e poucos anos, porque ele tinha que passar por todos os processos do banco. Então, o Banco Real criou isso para poder que a gente entendesse. Então, eu estudava meses um tema e vinha na agência colocar em prática. Então, era a contabilidade, era o caixa, era o relacionamento com o cliente, era a abertura. Então, eu fui fazendo tudo isso. E eu, assim, raramente na minha vida eu tive algum entrave com alguma pessoa, alguém que eu fiquei mal, assim, que brigou. Sempre, normalmente, as coisas ou acontecem para mudar o meu rumo de direção, ou a gente se dá bem, assim. Sempre teve um bom relacionamento.
E aí, nos 17 anos que eu estava, já há 2 anos mais ou menos nesse projeto, mudou um gerente administrativo do Mato Grosso para a agência, contra o que ele queria, e ele veio assim com a faca na caveira. Meu pai tinha alugado um salão que a gente tinha comercial para uma loja de peça de caminhão, e o cara tinha um pouquinho de correio em Mangueira, e o negócio do cara começou a crescer, ele queria mudar o salão para uma área maior, o salão era bem pequeno, e esse cara começou a pegar no meu pé. E eu tava com o sonho, como eu sempre quis ser independente, de fazer 18 anos e mudar daqui. A minha ideia era morar sozinho. Com 15 eu quis morar sozinho e minha mãe não deixou. Eu já tinha meu salário no banco, eu já queria morar sozinho e minha mãe não deixou. Eu falei, com 18 eu vou. Vou ser gerente da agência e vou mudar daqui, vou cuidar de uma agência em outra cidade. Então eu tinha esse sonho, eu tava mirando nisso, assim, da independência. E aí esse gerente começou a pegar no meu pé, a ponto... Imagina, né? Eu vejo hoje minhas filhas têm 21, vão fazer 22, assim. Imagina com 17. Né? Naquela época eu não imagino. Hoje eu olhando para elas e falo, cara, você é muito criança, né? 17, né? Tomar decisões e. A gente não percebe lidar com adversidades é difícil, né? Mas aí ele começou a pegar no meu pé, e esse cara queria mudar o salão. Meu pai um dia chegou e falou: ó, ele tá querendo desocupar o salão, peças de caminhão. Mas tem uma parte aqui que é de correia e de mangueira que ele não quer levar. E ele ofereceu para mim, meu pai falou, eu não quero. Meu negócio é outro, eu não quero. Você quer? Você sai do banco e vem aqui tocar. Eu não sei, não entendo nada disso, não sei nada disso. Isso em 90, não sei nada disso. E eu no banco tendo que abrir mão do sonho da independência financeira, mas também independência Sim. de morar sozinho, de tocar. Você quer alma livre, né? Para começar de um negócio, não sabia o que era. Aí eu resolvi, conversei com o gerente geral da agência e eu entendia que eles estavam investindo em mim. Eu fiz uma faculdade, eu aprendi toda a parte administrativa, eu sabia tudo já nessa idade. E aí eu falei que ia sair, ele falou, Emerson, vou te dar um conselho assim, que eu sigo até hoje isso. Eu e você, eu sou o gerente geral daqui, você está começando. Nós, para o banco, somos um número. E esse número eles podem cortar a hora que eles quiserem. Então, segue o que você acha que é melhor para você. Você acha que é isso, eu te libero do banco, vai sem culpa, não tem problema que a gente investiu, não tem problema, não vai levar essa culpa, eu te libero e pode começar lá o que você quiser. Qual a idade? Você tinha 17, 18? 17 anos, já tinha essa obrigação de decisão. A primeira grande. Mas porque as outras estavam indo bem, né? Porque mudando para o melhor, né? Agora quando você escolhe, mas foi a primeira. Você vê que vai lembrando que decisões, não importa a idade, né, cara? Assim, assumir uma responsabilidade já, né? A pessoa chegou num determinado momento em que ela assume um risco, né, para a vida. Ser empresário é isso, assumir riscos, né? A gente inconscientemente, né, diretamente no processo, assume-se um risco de ser um empresário, né? Com 17 anos, olha que legal isso, né? Mas eu falo assim que o grande momento, assim, né? Com 14 anos, começou a ali trabalhar com o tio, antes um pouquinho com o pai. O que essa geração nossa hoje em dia, né, não tem a oportunidade de fazer. Nem pode legalmente fazer. Eu ia falar isso. Então esse é um ponto que quando a gente puxa esse momento, né, já tinha ali nessa veia um grande vendedor, um grande ser humano, o momento de investir aparece com 17 anos. Olha que legal isso. Sim. Da realidade, eu acho que você tinha literalmente aquela palavra, né? Alma livre, né? Você tinha liberdade, você queria ter a liberdade de escolha. Só que aí a vida chega para você com 17 anos e fala, ó, decide então. E foi esse entrave com essa pessoa, que eu falo que é bem raro esses eventos na minha vida, Sim. de eu ter que mudar por alguém que tá me incomodando. Assim, né? Mas eu não acho que na vida não é assim. Você para pensar, Eu vou te todos contar, que incomodaram a gente, não foram eles que mudaram muita atitude nossa? Sim, mas no crescimento da empresa, eu tive alguns episódios que o incômodo, ele veio mais voltado para o negócio. Aí as coisas começam a voltar para o negócio, para o segmento que você tá. Então, assim, ameaça de um concorrente, uma pessoa que começa a despontar, alguém que está pegando o seu mercado. Então você tem que reagir para dominar o mercado. Já não é tão pessoal assim, tá. Entendeu?
A briga já é mais Ali você fala que é o sedimentada. emocional que mexe mais, né? Naquela idade, a única coisa que podia me incomodar era o meu pessoal, não tinha o que Sim, que era o emocional teu. para que eu mudasse, né? E aí você decidiu. Fui para a loja, e aí quando começou essa loja, tinha uma outra que era de Correia em Mangueira, chamava Casa da Borracha, que era conceituada na cidade, era próximo. Nós tínhamos um ponto comercial na Avenida São Carlos, e essa outra loja era também na Avenida São E Carlos. lembrando que a experiência tua era zero. Zero. Meu pai também não, ninguém conhecia. Zero nisso. Zero. E como é que foi para começar a E organizar aí, o pensamento? imagina, 90, né? Não tinha internet. Quando eu conto essa história, o pessoal falou, como assim? Falei, é assim. E eu, como sempre gostei muito de estudar, eu pegava catálogo de fornecedor. E era muitos catálogos. As pessoas têm que entender que não era um. Não eram muitas coisas que a loja tinha. O espaço físico era muito pequeno e nesse início ele só deixou aquilo que ele não queria. Então o que vendia, que era legal, foi embora, entendeu? Ficou ali meio... Tá. Vamos fazer um limão, uma limonada desse limão aqui. Sim. Mas sim, e eu aprendia muito com o cliente. Então essa coisa da comunicação e da troca, os clientes que ele tinha da carteira continuaram vindo comprando aquele segmento. Atendia muito... mecânico de caminhão, como ele vendia peça de caminhão. Então eles continuaram lá comigo comprando Correia Mangueira e eu trocava com eles, eu aprendia com eles. Pelo atendimento as pessoas iam. As pessoas têm que entender isso, né? Não é só porque você não sabe que você não pode se dar bem. Então, essa foi a questão. E eu sempre analiso muito o mercado, entendendo quais são os meus pontos fortes ou meus pontos positivos e qual é o frágil do outro. Então, naquele momento, eu não tinha know-how, não tinha nome, não tinha variedade de produto, não tinha preço. Nem idade, praticamente. Mas era metido, né? Mas eu não tinha estacionamento e a loja de baixo tinha know-how, tinha uma variedade de produtos, já tinha 30 anos de mercado quando eu comecei. Ela já estava na segunda geração. Só que o atendimento lá era péssimo. Mas o péssimo não é assim, não me atendeu bem. O péssimo naquela época era me tratou mal, entendeu? E aí eu peguei isso. Era o único ponto que eu tinha para me segurar. Não pode tratar mal. Isso, eu não tinha conhecimento, tinha nada. E ela tinha. Só que era assim, eu já fui percebendo esse cliente muito sensível a isso. Então tudo bem que eu não sabia, tudo bem que eu não tinha tudo e não tinha o melhor preço. Mas o meu atendimento, a forma com que eu me expressava e tentava ajudar, que nem aquele menino querendo ajudar. Sim, que é isso. É que eu tô vendo. Fazia diferente. Eu fui indo. A loja começou a se desenvolver, eu fui cada vez aprendendo mais sobre os produtos e entendendo, né, o que tinha, e ela acabou se tornando para mim um marketing, onde o cliente achava que estava caro, alguma coisa, e falou, tem uma loja ali embaixo, vai lá que ela deve ter, ver o preço dela. O cara voltava na hora, era incrível isso, porque ela tratava mal. E aí, como eu comecei a me desenvolver, a empresa começou a desenvolver, ela foi ficando cada vez mais rancorosa, entendeu? Foi piorando, nem para melhorar. Assim, só resumindo quem tá assistindo, ela ficou amiga minha depois. Nesse momento, não. Porque tem isso também. Aí e a loja foi se desenvolvendo, e eu não tinha concorrentes, assim, era ela e a loja crescendo. Chegou um dia que um empresário que era da funerária, uma funerária que tinha ali bem grande, e ele era vizinho de frente dela, chegou na minha loja e falou, Emerson, eu tô sabendo que ela vai vender a loja. Eu falei, ai, caramba. Porque se ela vender a loja para alguém que trata pelo menos bem o cliente, já vai me enroscar aqui, né? E ela não podia me ver na frente. Tá qual idade já, nessa parte? 19. É pouco tempo ainda, 2 anos. Foi muito rápido. 2 anos. Foi rápido, foi acontecendo muito rápido. E nessas horas de negócios, assim, né, principalmente relacionado à empresa, na minha questão pessoal, eu sou bem tolerante, assim, sabe? Eu finjo que não é comigo, pago uma boiada para não entrar na briga, não tem problema. Mas pro negócio, eu já sou mais... Calma aí a gente vai ter que defender melhor aqui. No pessoal, tudo certo, mas no negócio não. E aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, cara, vou ter que ir lá falar com ela. E eu sabia desses 2 anos de história que ela não podia me ver na frente, né? Que estava achando que o negócio dela não estava indo tão bem mais porque
Eu tava Você era o trabalhando culpado. ela. Era a energia de Era culpado. naquela época era assim, É, era assim, sim. esse negócio meio do Era pessoal mesmo. política da boa vizinhança, entendeu? Os caras não tinham, né, não tinha páginas amarelas para divulgar a loja, não tinha nem o que fazer. Bom, peguei, fui lá, entrei na loja dela. Eu lembro que quando eu entrei, assim, ela tinha uma loja grande, a minha era pequena, a dela era bem maior, tinha um balcão reto, assim. Eu entrei, ela me viu entrando, já bateu as duas mãos no balcão, assim, ó. Na hora que eu entrei. Eu mirei ela e fui. Eu falei, olha, eu fiquei sabendo. Ela falou assim, o que você quer aqui? Eu falei assim, ó, eu fiquei sabendo que você tá vendendo a loja. Ela falou assim, quem te falou? Aí eu falei pro cara, eu vou ter que falar porque ela vai me perguntar, eu já sei como que ela é. Não, pode falar, eu que falei mesmo, tô sabendo. Então vou falar aí. Tá? Eu falei, ó, fulano aí que falou. Ela falou assim, não, eu não estou vendendo. Aí me deu um alívio assim na hora, né? Porque eu falei, não, eu não estou vendendo. E se algum dia eu vender essa loja, fique você sabendo que você é a última pessoa do mundo, assim, nesse tom, que eu vou procurar. Falei, ótimo, muito obrigado. Virei as costas, falei, toca o barco. Aí acelerei a loja acelerou. Aí foi. Aí eu cresci, eu comecei a trabalhar com outros segmentos. A loja era pequena, meu pai tinha um terreno grande, que era onde a gente morava, na avenida, fiz um barracão no fundo. Comecei a fazer estoque, fui. Quando eu cheguei mais ou menos nos 26 anos, mais ou menos, que eu estava nesse crescimento, nessa busca, houve a primeira questão assim, familiar, que foi eu mudar de prédio. Era um imóvel que eu não pagava aluguel, mas era um imóvel que estava limitado, principalmente por falta de estacionamento e de espaço físico. O meu ramo, ele precisava muito mais na época de espaço para fazer variação de produtos, criar departamentos, tentar fazer, na época a informação era muito ruim, então quanto o cliente vinha e encontrava mais coisas, ele era mais bem servido. Não precisava segmentar tanto. E um passava pro outro. Sim, total. E o atendimento sempre foi, realmente, a gente sempre trabalhou no direito, sabe? A gente foi construindo uma história, entregando o que prometia, trabalhando dentro dos critérios, tratando todo mundo muito bem, sem coisas, né? E aí eu fui falar com meu pai que eu queria mudar de imóvel. Ó, pai, vagou um salão em frente à nossa loja, era do outro lado da avenida, que é bem maior. Aqui eu comecei com 12 metros quadrados, nessa época eu estava com 40. Ali tinha 200. Eu falei, tem 2 vagas na garagem, 2 vagas de estacionamento. Eu falei, já é o que eu estou precisando. Meu pai, você não vai. E dentro da história dele, eu entendo isso. A história dele era que não dava certo esse negócio de pagar aluguel, fica aqui mesmo, vamos devagar, pra quê? E eu já vendo oportunidade, querendo Acelerar. Não era nem ganância, era sobrevivência. Mas você não tinha medo de não dar certo? Na tua cabeça acho que não passava isso, então, pra você querer essa mudança. Não, tem um aspecto aqui do medo, mas é que o aspecto positivo e essa questão da autoconfiança e a certeza que aquela lacuna do mercado você consegue preencher, ela supera o medo. O medo, eu acho que o medo ele é presente em qualquer ação. E acho que precisa, né? O problema é quando ele te inibe, né? Mas quando ele é preventivo, eu acho que saudável. Sim. Todo empresário, né, Emerson, quando tem um momento ali que ele tem que tomar uma decisão. Chega um momento que tem que tomar uma decisão. A gente, também como um escritório, a gente tinha uma estrutura menor, mais enxuta, e num determinado momento nós precisamos expandir também, né? E aí, poxa, a construção desse prédio onde a gente está aqui, da de Catanduva, Rio Preto, quando eu chamei os meus sócios, chamei as pessoas que eu conheci e falei, olha, a gente vai fazer esse projeto, esse prédio, essa estrutura aqui. A pessoa falava assim para mim, poxa, você é louco, né? Então, é mais ou menos isso. Mas é aquele timing, é aquele feeling, é aquele momento específico que pode mudar todo o jogo. Você acha que é você contra o mundo? Você contra o mundo? Não, você pensamento, acredita? Não, o empresário, muitas vezes, ele é guiado por aquele momento em que ele... Inexplicável. Inexplicável. Não existe uma razão. Olha, vamos Você não consegue pôr no papel a justificativa. Isso. É um timing, é um momento em que você fala, eu vou ser a referência para isso, ou eu vou crescer dessa maneira, vou me tornar isso. Então, dentro desse ponto, em algum momento, você acaba sendo forçado internamente a tomar uma decisão que, se a gente fosse olhar para o lado racional, né,
O processo fala, não, que o seu pai estava olhando totalmente Sim. pro racional nesse momento, né? Não, fica aqui, olha, não vamos pagar, vamos guardar esse dinheiro, vamos fazer isso, pensando, obviamente, no seu futuro, em você, né? Mas tem aquele momento em que é a ruptura, eu falo, né? Que a gente tem aquele insight de falar, a partir daqui eu vou mudar um pouco a minha trajetória e vou fazer algo diferente. É isso, foi exatamente isso. E eu acho que tem uma questão também, né, eu acho que a decisão ela vem também de um modelo de sobrevivência. Você dentro do seu negócio, dentro do seu segmento, conhece nuances do mercado que quem está de fora não consegue perceber, mesmo que seja próximo. Sim. Então são percepções de mercado, de concorrência, para que lado que o negócio está indo. Que às vezes a mudança ela vem para você poder alcançar um estágio de crescimento ou de sobrevivência que se você não fizer, você está fadado a ficar para trás. Sim. E hoje está muito voraz isso. As mudanças elas acontecem em meses. Coisas que nunca aconteceram antes acontecem pela primeira vez, daqui meses virou padrão. Sim. Coisas que eu demorava 5 anos para mudar um padrão de comportamento, uma questão de tecnologia muito moroso, eu podia continuar do mesmo jeito. Esse é o grande... Demorava para mudar, até o mercado perceber, até todo mundo fazer aquilo que você está fazendo. Você ficava muito tempo sozinho. Sim. Hoje não, hoje você é rápido. E sem criticar, óbvio, querer comparar, porque acho que cada geração teve a sua contribuição, a sua qualidade. Mas o meu pai, e eu acho que a tecnologia trouxe muito isso para nós hoje, mas ele fez do jeito que o meu avô fez do jeito que o meu bisavô fez, eles não tinham que mudar. Era cartilha já, era aquele jeito. Coisas, né? Mas hoje, imagina, nós ficamos uma geração da nossa faixa etária que pegou o mundo de um jeito, principalmente sem internet, sem nada, e hoje está entregando para os nossos filhos um mundo completamente diferente. Num nível que meu pai, que está aqui numa geração anterior à minha, provavelmente ia ter muita dificuldade de criar minhas filhas. Imagina, nós ficamos no meio desse caminho que tem que receber o mundo de um jeito e entregar de outro. Então, olha o poder de transformação e adaptação que a gente tem que ter como ser humano. Imagina dentro do mundo dos negócios. Sim. Essa velocidade em que a gente fala, né, a gente fala que dos anos 900 a 2000, o que a humanidade evoluiu foi muito maior do que os outros 1.900 anos anteriores. Exato. Né? E o timing desses 100 anos... o que é projetado é que o processo de evolução seja feito a cada 30 anos. Então, hoje você não tem mais 2, 3 gerações entrando numa cadeia onde você sustenta ela. Foi exatamente o que você falou. Hoje você tem, dentro de um determinado espaço de tempo de 30 anos, que não é tanto tempo assim para um ser humano, né? As coisas evoluindo de uma forma com que eu evoluía mais rápido do que os últimos 2.000 anos. Sim. Então, imagina isso, essas transformações, essas informações passando para todos nós a todo instante. Isso, obviamente, é determinante para esses momentos de tomadas de decisão. E esse ciclo dos 30 anos, né, eu estou com a empresa há 35 anos. Então, eu passo por esses ciclos Sim. do próprio negócio. Então, eu modelei o negócio, imaginando e tirando a foto da realidade do momento, percebendo um pouquinho quais eram as tendências e eu remodelando. Mas as coisas começaram a acontecer muito rápido. Então, a modelagem do negócio ela tem que acontecer toda hora. Voltando lá na imagem do teu pai com você, essa mudança. Aí eu fui falar com foi ele. Foi virada a página. Fui falar com ele que eu ia mudar. Ele falou, não vai não. Não deu. Pai, eu vou. Eu vou. Não, você não vai. Eu falei, eu vou. Então vamos fazer o seguinte. Se você for, você não conversa comigo mais daqui 6 meses. Combinado. E foi. Mudei a loja. Mas ele ficou na loja? Não. Não. Ele não trabalhava na loja. Tá. Ele dava um apoio, mas a loja, assim, quando eu fiz 17, quando eu fiz 18... Ele te deu um prazo de 6 meses? Não, ele ficou 6 meses sem olhar na minha cara. Sem conversar. Mas ele falou isso antes? Falou, se você for, eu vou ficar 6 meses sem olhar na sua cara. 6 meses, ele deu prazo. Morava com ele, pô. Meu Deus. Então ele foi com a obrigação. Não, eu falo que... Obrigação de dar certo, literalmente. É isso, mas eu acho legal isso, porque... De certa forma, óbvio que não é agradável, nem o cara no banco me incomodar, nem meu pai Sim. falar dessa forma. Mas, por outro lado,
Ele me forjou essas situações, me forjaram a encarar o mercado. Então você vai ver se eu não vou fazer. O mercado, meu concorrente faz isso comigo. Você vai, então você vai ver. Você vai... Eu acho que o que o teu pai fez foi literalmente assim. Você tinha que obrigação tua, você já foi lá, eu vou dar certo. E foi isso que aconteceu mesmo, porque, assim, voltando um pouco, quando eu fiz 18 anos, ele me emancipou para 21, passou pro meu nome e falou, se vira aí, meu. E a loja só deu certo porque eu morava com ele, o dinheiro que entrava voltava para o reinvestimento no próprio negócio, minha despesa era mínima, porque eu morava lá com eles e não pagava aluguel, e foi meio que... Naquela época era uma linha telefônica que era da minha casa, era o mesmo da loja, pegava extensão, assim, não tinha números. Legal, foi somando. O fax chegou bem depois, né? Então era tudo... Então deu certo. E aí, nesse momento, foi isso que aconteceu. E aí, eu percebia a guerra de quem tá certo e quem errado acontecendo nesse momento. Então, meu pai queria provar que ele estava certo. E eu tava querendo provar que eu tava certo. Nossa. Vai dar certo. Ele fala, não, ele vai voltar aqui para ele ver que eu falei para ele não ir. Ele foi. Te avisei? Você viu que eu te avisei? E era isso. E eu morava em frente, e ele ficava no portão, assim, com a mão, olhando. Eu falava, cara, ele tá aqui, olhando para mim, para não dar certo. Mas aí eu falei, eu vou pra briga. E eu sou meio invocado com isso, entendeu? Não de brigar, nunca briguei, não sou de brigar, mas em termos de atitude. Não duvide de você que essa coisa que você falou de quando eu mudo, vai dar certo. Sim. Tem possibilidade de dar errado, entendeu? Não passa por aí. Se estiver passando pela minha cabeça, eu não vou. E aí foi, mudei. E a loja começou a ir super bem. Aí deu esse tempo, acho que deu uns 3 meses dessa história de tomar café da manhã, almoçar, jantar, sem conversar. Por isso que eu sou bom de fazer retiro de silêncio. Mas ok. E foi. Aí minha mãe chegou um dia e falou, Emerson, seguinte, vai lá conversar com seu pai. Você sabe que ele é durão, ele não vai ceder. Vai lá você, conversa com ele. Né? Falta só 3 meses. Vocês estão aí desse jeito aí, né? Já deu certo, já tá indo bem, né? Aí tá bom, fui lá conversar com ele. Aí beleza, voltou, começou a me ajudar na loja, né? E foi criando uma história. Mas aí foi engraçado, porque em termos proporcionais, eu fiquei num imóvel por 8 anos de 40 metros quadrados. Na minha cabeça era, eu vou mudar ali para 200 metros quadrados. Vou me aposentar ali, porque 40 metros, 8 anos, 200 metros, quando eu vou, tá tranquilo, né? Deu 1 ano, encheu a loja. Eu aluguei o andar de cima, deu 1 ano e meio, encheu o andar de cima. Aí eu comecei, né? Falei, cara, o negócio tá fluindo. Vou mudar de novo. Essa parte já não é mais perigosa? Porque até então você estava mudando, mas aí estufou. Você vai mudar, vão aumentar. Não, mas é assim, as impressões que eu tenho, assim, das minhas histórias. É como se fosse um vulcão que estava ali se preparando e de repente ele entrou em erupção. E aí você não contém. Mas você tem que controlar o quê? A ansiedade nessa hora? Não, sem ansiedade. Sem ansiedade. Nunca teve. É oportunidade mesmo. Começou a aparecer, aí conforme você vai crescendo nesse mercado, as oportunidades de clientes e de fornecedores, elas começam também a ser proporcionais. Eles começam a te procurar e te querer entregar produtos, te dá uma segurança, serviços, e aí você começa a olhar para o cliente, que era assim que eu fazia, né? Eu tentava não aumentar o número de clientes, eu tentava atender aquele número de clientes, fidelizado com produtos que eles tinham dificuldade e que eu poderia oferecer, só que eu precisava de espaço. Então é mais ou menos nesse caminho que eu peguei. Então eu atendo você com 3 produtos, só que você compra 20 produtos. E esses outros 20, quais são? Ah, são esses, Emerson. Qual que você tem dificuldade? Nesse e nesse. Aí eu ia atrás, porque às vezes era comum. O outro cliente tinha a mesma dificuldade. Você fazia aquela pergunta, quanto tempo você usa? Você usa muita coisa? Até hoje. Eu vou comprar então, vai ter a partir da semana que vem na loja. Uma das entrevistas que a gente faz é isso. Tem algum produto que você costuma comprar com frequência e você tem dificuldade de encontrar? Você está com um fornecedor que não é muito legal? Aí os caras às vezes te dão, e aí nessa entrevista você encontra vários com a mesma dificuldade no mesmo produto. Isso é legal. Aí eu vim trazendo, e aí aconteceu a segunda fase da mudança. 1 ano e meio depois, se olhar na história da loja, tem na empresa as fotos, que tem as fotos com data das mudanças. E aí de 1 ano e meio, meu pai já não fez nenhuma oposição, Chega. mas aí o mercado fez. E aí tinha uma loja
que eu tinha como referência aqui em São Carlos, e o proprietário, eu sempre conversava com ele já era desse segmento, conceituado, e eu aluguei um espaço já de 700, 800 metros quadrados, com uma rua de estacionamento, com estacionamento para clientes, um imóvel que estava abandonado, eu fui lá para reformar o imóvel, né? E esse empresário ficou sabendo e me chamou. Falou, você vai mudar lá para aquele imóvel, assim, vou. Eu vou te falar uma coisa, maior cagada que você vai fazer da sua vida. Sério? Ele falou, sim. Por quê? Porque você vai sair da Avenida São Carlos, que é o principal corredor da cidade, né? E vai para uma rua que é desconectada. Eu falei, cara, mas eu já tenho clientes, os clientes estão com dificuldade de estacionamento, né? Eu tenho clientes com manutenção, caminhão, transportadora, complexo. Não, marca. Então, a minha segunda barreira foi agora não a família, agora já foi o mercado que veio e falou não. Aí eu dei uma balançada. Eu falei, Mas você fez uma pesquisa ou você escutou poucas pessoas? Do quê? Dessa mudança, para fazer essa mudança? Porque você falou o mercado. Quem é o mercado? Não, esse empresário que veio falar para mim não mudar para lá. Não foi mais meu pai. Mas ele não estava na tua área. Ele estava, só que ele era de lojas de ferragens, assim, eu era correia e mangueira, ele era de ferragens. Mas assim, eu entendo também, ele era mais ou menos da idade do meu pai, e eu entendi o conceito dele, eu respeito muito isso, porque era isso Sim. do próprio mercado, né? Como ele via. Ele estava naquele ponto, e ele está naquele ponto há 60 anos. E para ele mudar de ponto é inadmissível. E para mim já eu estava, vamos procurar o melhor espaço. E aí eu mudei para esse imóvel e deu super certo. Que é o que você está hoje? Não. Nossa senhora. Eu vou te falar a mudança, porque eu mudei para lá. Calma, vamos nesse daí, vamos continuar nessa daí. Aí eu mudei para cá e fui me adaptando, e ali eu entrei com serviços, ali eu comecei a variar bastante a linha de produtos da loja e estava tudo bem. Eu não precisava de mais espaço. Ali eu fiquei uns 3 anos antes da mudança definitiva. E o que aconteceu? Começou no mercado, vim concorrentes de outras cidades aqui. Então veio uma pessoa de Ribeirão Preto, abriu uma loja aqui. Veio um de Araraquara, abriu loja aqui. E aí eu fiquei muito puto. Por que eu fiquei muito puto? Porque quando eu penso em expansão, minha primeira análise é onde tem carência. Então eu vou analisar cidades onde tem oportunidade, mas onde tem carência de atendimento. Porque tem uma cidade, às vezes, muito industrial, que tem muita oportunidade, mas tem empresas competentes, pessoas que têm um know-how, uma penetração, é difícil isso aí. Então você procura uma fragilidade no mercado, uma ruptura para poder entrar. Eu falei, eles estão achando que eu sou fraco. Eles estão vindo para cá porque eles acham que eu não dou conta, que eu não vou enfrentar eles. Eu falei, cara, eu não precisava de espaço. Concorrência te deixa louca, né? Mas te movimenta no bom também, sentido, né? no bom sentido. Total, É o que sempre mudou. Não, total. Concorrência é ótimo. Né? Óbvio que, teoricamente, não, né? Mas para movimentação e adaptação, sim. E aí começou a vir esses concorrentes. E eu falei, eu preciso reagir. E aí apareceu esse imóvel. E eu já estava nessa indignação, assim, tentando sair desse lugar. Falei, o que eu posso fazer? Vamos atacar mais o mercado? Aí me deu essa ideia de espaço físico. Falei, cara, se eu mostrar para o mercado um espaço físico adequado, maior, mais potente, as pessoas olham e falam, mais robusto, né? E aí, por coincidência, apareceu aquele imóvel que estava parado já há uns 10 anos, porque ele é um imóvel muito grande. Gigante, parece um estádio de futebol ali. A área total tem 6 mil metros, a área coberta tem 4 mil lá. É muita coisa. Eu tava num lugar de 700, 800. Quase a mesma coisa. E aí eu comentei com um amigo meu que conhecia o proprietário, e aí me apresentou para o proprietário, foi muito rápido, é tudo muito rápido. Esse processo inteiro, assim, quando você encontra o caminho. Às vezes eu demoro para encontrar o caminho, eu demoro para definir o que eu tenho que fazer, mas quando eu defino, as decisões são rápidas. Aí acontece rápido, que eu falo do vulco, aí acontece. Aí eu conversei com ele, ele falou, tô pensando assim, tô a chave, vai lá, vê o imóvel, se te interessar, você volta aqui. Fui lá, eu entrei naquele negócio lá,
Falei, não, é muito grande isso, cara. Não, é muita coisa. E era muita coisa mesmo. Eu não precisava, imagina, eu tinha um espaço, eu tinha mercadoria, espaço físico de 700 metros, não precisava de 4.000. Aí eu voltei e falei, é muito grande. Ele falou, não, peraí, vamos negociar. Eu conheço a história, me ajudaram muito no meu início também, do meu negócio. Eu quero ajudar você, vamos fazer de tudo para você ir para lá. O que você precisa? Me fala. Que valor você quer pagar? Foi assim a conversa. Que área que você precisa? Eu posso ceder para você um espaço, depois você vai ocupando outro espaço. Vamos fazer degrau. E foi. E eu mudei. Foi uma doideira. Porque... Não ficou meio vazio? Mas você entende, nesse caso não era necessidade assim, física, eu não precisava fazer isso. Só que essa coisa de inibir a concorrência estava falando muito alto. Você quis dar aquele boom para eles. Falou, rapaz, não dá para segurar esse cara. Aí fui. Fiz aquela fachada na Getúlio Vargas ali, 15 vagas de estacionamento ali na frente. Hoje eu mudei de novo, né? Mas... E foi. Assim, muito fornecedor me procurou, muitos clientes que eu achava que eu estava com uma boa penetração nem me conheciam. Pessoa física, varejo, tudo colaborou, assim. Até as negociações melhoraram. Sim. E os concorrentes foram embora. Assustou eles. Foi. Você vê que o poder de decisão rápido não tem um certo ou errado, tem que eles demoram um pouco mais, né? Sim, mas eu estava me lembrando aqui de uma situação, logo do começo dessa nosso talk aqui, que ele disse uma coisa aqui que eu comecei a fazer um paralelo, né, com algumas coisas. E ele disse o seguinte, meu objetivo sempre foi atender bem, fazer o melhor pelo cliente, né? Começou muito cedo ali, então entendendo esse efeito. Então, obviamente que essas mudanças de estrutura, enfim, todo esse processo, nada mudou no processo dele de atendimento, daquilo que ele gostaria de fazer. Da essência, né? Da essência Dos dele. 8 anos de idade começou isso. Então, eu falo dos paralelos, né? A gente era uma salinha de 38 metros quadrados quando nós começamos o nosso negócio. Mesma história, mesmo processo. Em que a gente sempre optou por atender bem. E atender bem e entregar resultado para o nosso cliente na ponta final. Né? Fazer o certo para ele sempre. E hoje eu falo que a gente está num prédio grande, uma estrutura bacana, porém o atendimento é o mesmo. Os valores são os mesmos, né? Então esse conceito do que ele trouxe, do que era dele lá de trás para dentro hoje, o atendimento é o mesmo, é os mesmos conceitos, é a mesma situação. É o mesmo Emerson lá de trás. Que é o atendimento mesmo. Então, lógico que a gente vai para uma estrutura mais robusta, muita gente acaba procurando, olhando, né? Falando, olha, realmente esse cara venceu e isso traz um poder de processo. Mas na essência, no contexto geral, é o mesmo garoto de 17 anos que começou e lutando, brigando com a mesma intensidade, com a mesma vontade, com os mesmos desejos, né? Isso que é legal, isso que é bacana. Explica um pouquinho pra gente, para finalizar esse bate-papo nessa parte aí, o que é atendimento para você, para as pessoas que tem negócios, a gente vê que tem produtos que é maravilhoso. Você sabe que a pessoa vende porque realmente é muito bom. Se você achar algum outro local, eu já escuto isso. Se achar outro lugar, eu compro outro lugar. Então, as pessoas identificar para você, passar para elas essa experiência, o que é um atendimento? Assim, para mim é simples isso, porque primeiro eu só consigo vender o que eu compro. Então eu tenho esse conceito dentro da empresa. Eu não consigo vender nada que eu estou te enganando, que eu estou falando uma coisa que eu falo para você que é inferior ou que é superior, mas eu vendo para você o que eu compro. E a segunda questão que eu uso é assim, como eu gostaria de ser tratado. E aí é isso que eu preciso saber como você quer ser tratado e eu tento tratar você do jeito que você espera ser. Sim. Então, tudo está relacionado à atenção, a atenção com as pessoas. Então, na loja, fisicamente falando, a minha preocupação é perceba a pessoa, pelo menos perceba a pessoa dentro da loja. Então, se você tem uma fila muito grande, você tem várias pessoas na loja, no mínimo, você me dá um minutinho aí, já vou te atender, só espero, porque aí tomando um café enquanto eu estou terminando aqui, só perceba a pessoa que ela já se sente contemplada. Acho que a maior falha que existe hoje é a questão da dificuldade dessa geração mais nova de troca, de relacionamento, e as pessoas se sentem isoladas, como o mundo talvez do celular virtual fez com que as pessoas afunilassem muito a visão. Então essa visão mais panorâmica que você tem,
eles têm uma dificuldade, está muito focado. Sim. Então eles não conseguem perceber. Então minha luta hoje na loja física é isso. Mas eu tento sempre... Como eu gostaria... Você gostaria de ser tratado assim? Você gostaria de entrar numa loja e ninguém te ver? Ninguém te perceber? Não, então não deixa a pessoa ir sozinha. Você gostaria de estar numa fila e ninguém te percebeu? Você gostaria de ir alguém... Oi, só um minuto. Sim, então faça isso. Você acha que o funcionário tem muita cara do patrão? Total. Eu recebo muitos funcionários, às vezes, de outras empresas e a maior queixa que eu tenho não era do funcionário que era competente e era incompetente e saiu. Era do funcionário que queixa por falta de relacionamento. O patrão exigia um bom atendimento, uma qualidade, a cultura da empresa era outra. Você dá treinamento para isso? Sim. Então você é um cara ativo com os funcionários. Sim, é o nosso maior valor. Perfeito. Nós estamos fazendo um processo agora de transição e a grande questão de eu poder me afastar um pouquinho da empresa é porque eu acabei criando um regime dentro desses anos todos mais paternalista, um organograma onde eu estava em cima das pessoas. Então a gente está fazendo um processo de transição para poder eu me afastar sem que as pessoas sintam tanto a falta. Assim. Porque tem pessoas em volta cobrindo, ajudando, auxiliando. Sim, hoje sim. Que são o perfil do dono. Essa é a tua preocupação também? Acho que é uma preocupação geral, né? Porque quando você cria uma base de clientes, e aqui a gente entra num ponto que eu também bato muito em cima, né? Eu até já falei isso em outros podcasts, que eu estou na terceira geração de clientes, né? Eu já atendi um senhor que era de mais idade, aí esse filho, esse cara já é um adulto, homem, 20 anos de atendimento, a pessoa já tem seus 40 e tanto, e a gente já tem aqui a conta do filho, né? Se você não tiver a sua impressão digital no processo, ou seja, se você não contribuir com quem é seu sócio, seu colaborador, mostrando para ele os valores que você carrega e que te trouxe até aqui, essas pessoas não vão acabar não comprando essa ideia, vão acabar fazendo de outras maneiras. E aí você tem grandes problemas ao longo do tempo. Então esse processo que ele está passando, e está fazendo, né, o processo aqui de transferência, mas isso está acontecendo agora, mas é um processo que veio ao longo do tempo da transferência de valores, do nível de pensamento, daquilo que ele acredita e que faça sentido para quem está, para o funcionário dele, para as pessoas que estão ali mais próximas na administração. Então isso acaba corroborando, né, para que ele possa fazer esse processo de transição mais tranquilo, mais seguro ali ao longo do tempo. Que não é estalar os dedos também. É um processo mesmo, uma construção. Uma construção. E eu na empresa, eu tenho essa coisa assim eu sou empreendedor, não sou empresário. O meu negócio assim, que me dá tesão, tudo é isso. É construir, achar o novo caminho. Todo ano ser diferente, né? Ver qual é a próxima oportunidade, é desenhar a empresa para a próxima década, entendeu? Tentar achar os caminhos que hoje o mercado permite. Porque tem uma questão da limitação do próprio mercado. Eu mesmo, assim, a gente aprende errando, né? Eu acho que errar é muito rico quando você pega essa situação e encontra onde teve uma falta de aprendizado. E aprende com ela, né? E vamos. Então errar faz parte, cair da bicicleta faz parte de aprender a andar bem de bicicleta, né? Você pode se traumatizar e nunca mais querer andar, mas você pode aprender e vamos lá até conseguir. E eu faço isso. E o mercado hoje, eu tenho muitos produtos que hoje não são mais interessantes. Coisas que há 10 anos atrás eram interessantes, hoje não é mais. Por questões assim, de concorrência, de livre mercado, da própria internet. Eu estou assim, vivendo um período agora de readaptação. A loja, esse ano, ela vai tomar uma direção que eu espero que traga uma expansão, inclusive física, mas que nunca foi feito até hoje. Eu já estive lá, então, falando aqui para você, eu estive lá, fui muito bem atendido. Foi muito bacana a experiência de ter comprado na Peronte. De fato, uma loja sensacional. Poxa, tá entrevistando aqui, falando sempre grandes empresários, é um momento muito importante para a gente aqui no Talks. Mas só pegando esse ponto aqui para a gente poder andar, né, no nosso processo aqui, são 3 filhas, Emerson, é isso? Tenho 3 filhos. O Emerson Família, então. É isso, justamente isso aí. Nós já temos uma família empresarial. Quem é o Emerson Família? Para as pessoas conhecerem um pouco você. Apresenta um pouco a sua família. Eu tenho
3 filhas e elas são trigêmeas e nasceram assim sem... elas falaram, você fez tratamento? Não fiz tratamento. Você tinha caso na família? Não tinha caso na família. Aconteceu, sem esperar. Então, eu... Assim como a empresa que sempre coisa bastante coisa, Deus te mandou bastante. Mas eu já fiz, eu já aceitei o peso. Mas brincando, é isso mesmo, né? Na prática, se Deus mandou que você dá conta, né? Tem. Mas é engraçado isso, porque quando eu me casei, em 99, as meninas nasceram em 2003. Então a gente combinou de casar e de ficar um tempo sem ter filhos, para aproveitar essa vida, né? De casado, e aí nos organizamos para o primeiro filho. Então eu me mudei para uma casa que já tinha 2 quartos, para deixar o quarto do bebê, e aí engravidou e beleza. Fomos fazer o primeiro processo de ultrassonografia com 3 meses, eu e ela só, o médico lá. E eu olhando aquela tela de TV e o médico fazendo perguntas pertinentes a essa questão de gêmeos e trigêmeos, e eu nunca tinha ido, então eu não sabia quais perguntas eram feitas, eu estava achando normal, né? Aí eu falei, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá meio estranho ali, né? Eu também nunca tinha, não entendo. Falei assim, mas são gêmeos? Aí ele falou assim, não, fica tranquilo, são trigêmeos. Bom, nessa hora o que aconteceu? Branco. Na hora, assim, todos os planos que a gente estava fazendo foram por água abaixo. Era um filho. Do carro, que era um carro pequeno, que a minha esposa tinha tirado, que era 0. Um Palio, na época, já era pequeno, não cabia 3 cadeirinhas. A casa com 2 quartos já não dava mais. Eu tinha, assim, me organizado para isso. Acabou. Uma mudança radical. Aí a minha esposa, ela trabalhava no banco, ela era gerente de banco na época. E a gravidez de trigêmeos, ela é vista hoje como uma gravidez de alto risco, porque normalmente quem faz é por situações que é induzido, então a gestação é meia conturbada, então ela já se afastou rapidamente também do banco, né, para cuidar de tudo isso. As minhas nasceram prematuras, eu morei 1 mês na Santa Casa, tudo bem, a gestação foi tudo bem, porque foi natural, então o corpo acabou aceitando de forma natural. Elas nasceram assim, né? E fiquei 1 mês no hospital. Tive que contratar as babás do neonatal mesmo, que cuidavam para poder ter a autorização de ir para casa. Então a gente sempre teve muita ajuda, assim, da família, muita ajuda de profissionais. Eu encontrei uma família aí que foi as babás, sempre teve muita gente, cara. Eu cheguei a ir para a praia com elas pequenas, assim, cada babá com uma no colo, assim. eu, minha esposa e as 3 babás com as 3 crianças. Assim. Qual que é a idade delas hoje? 22. 22. É tudo com 22. Mesmo tudo dia. Tudo no mesmo dia também. Que maravilha. E é engraçado isso, porque a turma fala de signo, eu acredito muito nisso, tem essas tendências, olha tudo isso, né? Mas elas têm, os valores são os mesmos, assim, mas a personalidade delas é muito diferente. São diferentes? São. Elas estão com você também, né, nessa empreitada? Uma está aqui, 2 estudam fora. Estudam fora. Elas estão nessa fase de faculdade. Atrasou o processo delas por causa da pandemia, elas foram fazer intercâmbio nos Estados Unidos, atrasou, fechou o aeroporto, não podia ir, depois conseguiram. Voltaram, 2 estudam fora e uma estuda aqui, mas está na empresa. Voltando para a empresa, então, você é um cara que você gosta muito de mostrar que para quem? São Carlos, que eu fiquei sabendo... Tem muitas placas aí que o pessoal viu e tinha muito rosto teu. Era isso que você queria demonstrar mesmo? Não? Que era tanta gente conhece. Porque muita gente conhece. Tudo é fase, né? Tudo é uma construção. É assim, sempre na história eu quis humanizar a comunicação da empresa. Né? Porque eu sempre achava que o produto por ele só é muito pobre esse tipo de demonstração. Todo mundo faz isso. Então sempre eu usava a imagem que as empresas às vezes cediam, usando o produto ou o persona que era lá da empresa, né? E aí eu fiz quando nós começamos a trabalhar com o Rafa, com a agência, a gente trabalhou por um tempo e as coisas não estavam indo muito bem, assim, do jeito que eu estava esperando, já era uma tendência de mercado das mudanças do próprio varejo, e eu estava pensando em parar, não está dando certo, está investindo e não tem retorno, não sei o quê. Essas discussões que tem sempre com a agência sempre é a culpada de tudo que acontece.
Mas aí o Rafa falou, Emerson, vou falar uma coisa. Vamos pôr sua cara na comunicação da empresa? Eu falei, nem ferrando. Você não queria, então? Nem ferrando. Eu falei, ridículo isso aí, é ridículo. Pô, pé do expor Rafa. desse jeito, não fica bom. Aí você vai cair no ridículo, sabe essas coisas assim, né? Não quero. Não, vamos tentar. Aí nós fizemos o primeiro ensaio, assim, que ele propôs. Eu falei, ok. E ele me convenceu, na verdade, com uma palavra, assim, com uma frase. Que ele falou assim, olha, eu acho que pode ser bom para a empresa. Por que não? Não, aí ferrou, né? Porque, que eu falo, os conceitos pessoais meus, eles são diferentes dos meus conceitos de empresa. Os valores são os mesmos, Sim. mas os conceitos e as tolerâncias e a questão que eu brigo e onde eu não brigo, no pessoal eu sou mais tranquilo, assim. Mas na empresa eu acabo indo, né? Com mais sede, assim, né? Indo brigando mais pelo mercado. E aí nós fizemos a primeira campanha e foi um sucesso, assim. Eu comecei a escutar mesmo a repercussão que estava trazendo e fez a conexão que eu queria da fixação do produto com o público. Então a minha imagem ajudou a gerar essa fixação. Cara, a conversa é tão boa que a gente nem percebe o tempo. Sim, o tempo vai indo. Voa, né? Eu quero entrar naquele contexto. 5 horas de gravação, que fácil. E ele fala tranquilo, bem, isso aqui é aquela conversa que a gente fica, conversa de bar, né? Que senta todo mundo lá. Conversa da madrugada. Fica até às 3 da manhã, você não sai, a esposa liga. Falando, onde você tá? Eu falei, tô com o Emerson batendo papo aqui, mas não terminou ainda. Mas pra gente chegar um pouquinho, pra resumir um pouquinho a história tua, é fantástico. A gente entende que você teve sonhos, você nunca desistiu dos teus sonhos, você escutava em volta, mas dentro de você sempre acreditou muito em você. Mas vamos lembrar do orelhão antigo, do que ainda existe o orelhão. Eu gosto disso aí, porque justamente vamos voltar naquele orelhão. Você hoje achou aquele orelhão com aquela ficha, tem 50 segundos. Você vai ligar para aquele Emerson de 8 anos de idade. Quando aquele rapaz olhou para ele e falou assim, quer ser desejo alguma coisa? Naquele momento que eu acho que mudou muito a tua vida, foi aquele momento. Toca o telefone, você falando com aquele menino de 8 anos. Você tem 50 segundos. Eu gostaria de que você falasse para esse menino, 50 segundos para esse menino. E ao mesmo tempo esse menino vai pegar o telefone e vai passar para o teu pai. O que você falaria para esse menino de 8 anos, que você falaria para o teu pai? Para esse menino de 8 anos, eu acho que não tinha muito o que falar, não. Eu acho que ele aprendeu, assim, da forma que ele tinha que aprender, assim, tombando, levantando, aprendendo. Eu não vejo nada assim para ele que eu mudaria. Eu acho que eu sou esse menino ainda. E eu acho que eu tô ainda no mesmo formato que ele, aprendendo com os nãos que eu tomo ainda. Com os nãos do mercado, com os nãos das pessoas, né? Aprendendo a me relacionar. É um eterno aprender, né? Eu não quero chegar em lugar nenhum. Eu não pretendo chegar em lugar nenhum. Eu acho que tem que ser legal o caminho que eu estou seguindo aqui. Ter alguma coisa, conquistar alguma coisa é consequência. Eu não estou muito preocupado onde eu tenho que chegar. Quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. Não vai rolar. Tem que ser feliz no que está fazendo. É feliz agora. É a jornada. Não, por isso que eu falei que eu estou até redirecionando a empresa agora de uma forma que nunca foi feito. Então eu estou tentando ver o que o mercado está precisando para agora, tentando antecipar os passos que talvez meus concorrentes não perceberam ainda e para tentar pelo menos ser o primeiro a lançar, porque copiar todo mundo vai copiar. Sim. Agora, o que vai ser e como vai ser, eu não sei. Agora, para o meu pai, talvez eu ia, assim, deixar de brigar tanto com ele, assim. Talvez eu não ia entrar na briga, porque é aquela velha história, né? Quando dois não quer, não tem briga, né? Quando um não quer, não tem briga. Sim. Então ele me desafiava, e eu aceitava o desafio, entendeu? Então hoje eu acho que eu tô mais sereno, mesmo aos desafios do mercado, eu tô abrindo mão de muita coisa. Eu sempre fui muito guerreiro em defender o meu território, meus produtos, a concorrência. Eu fui criado num mercado que o concorrente era meu inimigo, sabe? De proteger as informações, de não compartilhar. Então, meu pai me criou muito assim. Talvez hoje eu falaria para ele que a vida pode ser mais leve, pode ser mais amigo dos outros, assim. Talvez eu me esforçaria hoje em mostrar para ele que o mundo é só um ponto de vista das pessoas. As pessoas não são assim.
né? E aí no fim da vida dele, assim, antes da passagem dele, todas as histórias que ele tinha de família, assim, eu fui vendo ele no fim, assim, cedendo, aceitando coisas que ele nunca aceitou, ele foi defendendo uma imagem que ele foi criado, sabe? Eu acho que hoje eu me dedicaria mais a ele nessa questão do... ele me desafiava e eu brigava com ele. Entendi. Né? Eu não ia aceitar brigar hoje. Na tua idade hoje, lembrando tudo que você já passou, com todas as perdas do pai, perda daqui, ganhos também, muitas vitórias, o que é sucesso? Eu não consigo fazer nada se eu não puser a cabeça no travesseiro e dormir, né? Mas não é. Eu acho que o sucesso ele é relativo, porque ele vem de acordo com a sua consciência. Para mim, sucesso é eu estar em harmonia com a minha consciência, o que ela permite eu fazer. O mercado ele é muito tentador, as pessoas te tentam, então a questão do status, a questão dos bens materiais, a questão de você... As pessoas forçam você a ser reconhecida. O mercado compra muito isso. Eu acho muito legal também. É o que vende. Também falando contra isso. Mas o que é a sua essência, a sua consciência, entendeu? O que é para você sucesso? É a história do pescador, né? Eu posso estar lá pescando tranquilo, com sucesso, ou eu posso estar construindo um império para quando chegar no fim conseguir pescar. Então, o que é sucesso? Mas também eu não vou ser taxativo, não, porque parece muito slogan também, né? Eu acho também que a gente está procurando eternamente o sucesso. A paz, a tranquilidade, a alegria, a gente está buscando. Se encontrar, se encontrar, se entender, se reconhecer. Agora, o que é para cada um, né? É muito bom. Ficou muito bom esse bate-papo. Mais um que eu aprendi, Renato. Mais um crescimento. Emerson, eu só tenho a agradecer a você. Esse crescimento, eu falo que é mais um livro que eu li hoje, nesse dia maravilhoso. E para vocês também, gente, compartilha. Chame seus amigos para conhecer essas histórias e várias outras que nós estamos gravando aqui. Agradeço. Um bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para você que não dorme. Vamos assistir esse programa e até a próxima.